Em uma reviravolta chocante que deixou a monarquia britânica abalada, a princesa Anne entrou com uma ação legal sem precedentes contra a rainha Camila, quebrando séculos de protocolo real. As linhas de batalha estão se desenhando à medida que os últimos desejos da rainha Elizabeth vêm à tona, expondo profundas fendas dentro das paredes do palácio. A princesa sem rodeios finalmente rompeu seu silêncio, e o que ela revela pode mudar a monarquia para sempre. Algumas batalhas devem ser travadas às claras, sussurra um membro sênior do palácio, dando a entender que as revelações deixaram o rei Carlos III diante de uma escolha impossível entre sua irmã e sua esposa. À medida que esse drama real se desenrola, a pergunta que todos estão fazendo é: será essa a crise que finalmente quebrará a coroa? O legado duradouro da rainha Elizabeth, a evolução de uma dinastia. Em uma chuva que se estende por 7 décadas notáveis, a rainha Elizabeth II não foi apenas uma monarca, ela foi o coração da instituição mais duradoura da Grã-Bretanha. Em meio a guerras, convulsões sociais e dramas familiares, ela conduziu magistralmente o navio real com mão firme e dedicação inabalável. Seu legado, baseado tanto na tradição inabalável quanto na adaptação cuidadosa, se tornaria o modelo para uma monarquia que luta para permanecer relevante em um mundo em constante mudança. A navegação magistral da rainha pela moderna D começou com sua decisão inovadora de televisionar sua coroação em 1953, uma ação sem precedentes que levou a monarquia a milhões de lares. Esse passo ousado marcou o início de uma nova era em que as tradições antigas se uniriam à acessibilidade moderna. Sua compreensão intuitiva da necessidade de evoluir e, ao mesmo tempo, preservar a mística da coroa se tornaria sua maior força, estabelecendo um equilíbrio delicado que definiria todo o seu reinado. Atrás dos muros do palácio, Elizabeth Rule é tanto soberana quanto mãe, o que moldou sua abordagem única do dever. Ela criou um vínculo profundo com seus filhos, especialmente com a princesa Anne, que herdaria a atitude sensata e o senso de dever inabalável de sua mãe. O relacionamento da rainha com sua família tornou-se um testemunho de sua capacidade de equilibrar o pessoal com o político, embora esse delicado equilíbrio enfrentasse inúmeros desafios ao longo de seu reinado. Em seus últimos anos, a visão de Elizabeth para o futuro da monarquia cristalizou-se em torno da geração mais jovem, particularmente em seu relacionamento especial com Kate Middleton. A rainha viu em Kate um reflexo da família real moderna e compreensível que ela acreditava ser necessária para uma sobrevivência. Sua compreensão compartilhada do dever, combinada com a graça natural e a abordagem contemporânea de Kate, deu a Elizabeth a esperança de que a monarquia continuasse relevante no século XXI. Ao cair da noite sobre o notável reinado de Elizabeth, seus últimos desejos revelaram uma profunda compreensão da necessidade de evolução da monarquia. Ela imaginou uma família real que pudesse honrar a tradição e, ao mesmo tempo, abraçar a mudança com membros mais jovens, como William e Kate, liderando o processo. Esse projeto para o futuro se tornaria seu último presente para a instituição a qual serviu tão fielmente, embora o caminho para concretizar essa visão se mostrasse mais tumultuado do que qualquer um poderia ter previsto. Os ecos do legado de Elizabeth logo seriam testados de uma forma que ninguém poderia prever, pois as tensões familiares e as lutas pelo poder ameaçavam desfazer a cuidadosa trama que ela havia tecido ao longo de 7 décadas. A dramática mudança de poder, uma coroa em crise. As reuniões noturnas nos aposentos particulares do Castelo de Windsor tornaram-se cada vez mais tensas, à medida que os sussurros de confronto ecoam pelos corredores centenários. Os cortesãos seniores que falam sob condição de anonimato descrevem uma mudança sísmica na dinâmica do palácio, diferente de tudo o que se viu desde a crise da abdicação. No centro dessa agitação está um segredo cuidadosamente guardado. Os diários particulares da rainha Elizabeth contêm revelações que abalariam a monarquia em seu âmago. Esses escritos, confiados à princesa Anne nos últimos dias de sua mãe, supostamente detalhavam as preocupações com a crescente influência de Camila e o que Elizabeth considerava um desvio perigoso de sua visão para o futuro da coroa. Em uma instituição em que cada gesto tem peso, os sinais de ruptura eram sutis, mas inconfundíveis. O ponto de virada ocorreu durante um jantar familiar privado em Sandringham, poucas semanas antes da coroação.
O que começou como uma reunião aparentemente rotineira se transformou no que uma pessoa de dentro descreve como a noite em que tudo mudou. A princesa Anne, munida do testemunho escrito de sua mãe e de décadas de serviço leal, confrontou Camila com provas que mais tarde formariam a espinha dorsal de sua ação legal sem precedentes. O silêncio resultante, de acordo com os presentes, foi ensurdecedor. Até mesmo o rei Charles, conhecido por lidar diplomaticamente com as tensões familiares, viu-se impotente para superar esse abismo cada vez maior entre duas das mulheres mais importantes de sua vida. Em uma reviravolta impressionante que abalou os alicerces do Palácio de Buckingham, a princesa Anne, defensora ferrenha da tradição real, surgiu como um catalisador inesperado para a mudança. Conhecida por sua dedicação silenciosa e lealdade feroz à coroa, o confronto de Ana com a rainha Camila durante a coroação do rei Carlos III provocou ondas de choque na instituição centenária. Não se tratava apenas de mais uma briga de família, mas de um momento decisivo que reformularia o futuro da monarquia. Por trás dos portões dourados do palácio, as tensões vinham fervilhando há meses. A princesa Anne, que carregava a tocha do dever e da tradição de sua mãe, observava com crescente preocupação a expansão da influência de Camila. A lendária compositora da Princesa Real finalmente cedeu durante o que as fontes descrevem como uma discussão acalorada na coroação, na qual ela supostamente expôs as maquinações de Camila nos bastidores. O confronto, testemunhado por membros da família atônitos, marcou um ponto sem volta. A jornada de Camila até o papel de rainha consorte não foi nada fácil. Desde os primeiros anos de seu relacionamento com Charles, atormentados por escândalos, até sua aceitação gradual pelo público britânico, ela lutou muito para garantir seu lugar na hierarquia real. A coroa que repousava tão precariamente em sua cabeça representava décadas de cuidadosa reabilitação de imagens e persistência paciente. No entanto, em uma reviravolta do destino, que nem mesmo os observadores reais mais experientes previram, sua posição logo desmoronaria. As consequências da ousada posição de Anne repercutiram nos corredores do palácio com uma força sem precedentes. Surgiram relatos sobre a suposta manipulação dos protocolos reais por parte de Camila, suas tentativas de deixar de lado outros membros da família e, o mais grave, sua percepção de desrespeito aos desejos finais da rainha Elizabeth para o futuro da monarquia. A família real, tradicionalmente unida em público, apesar das divergências particulares, viu-se em uma encruzilhada. O ato discreto de desafio de Kate Middleton, recusando-se a fazer uma reverência a Camila em uma recente reunião real, adicionou lenha à fogueira já em chamas. Esse gesto aparentemente pequeno da futura rainha falou muito sobre as mudanças na dinâmica do poder dentro da família. Não era apenas Anne que tinha preocupações. Uma nova geração de membros da realeza estava pronta para desafiar o status quo e honrar a visão de Elizabeth de uma monarquia modernizada. A crise atingiu seu clímax com os relatos de que Camila havia sido destituída de seu título de rainha consorte, uma medida que causou tremores no establishment. O rei Carlos III, que se viu entre a lealdade à sua esposa e o dever para com a coroa, enfrentou talvez a decisão mais desafiadora de seu reinado. A monarquia e a instituição que sobreviveram a séculos de desafios agora enfrentavam uma luta interna que ameaçava sua própria fundação. Para a princesa Anne, não se tratava de uma vitória pessoal, mas de proteger o legado de sua mãe e garantir a sobrevivência da monarquia em um mundo cada vez mais cético. Sua ação ousada, embora controversa, demonstrou que até mesmo as instituições mais tradicionais às vezes precisam romper com o protocolo para preservar seus valores fundamentais. À medida que a poeira se assenta sobre esse drama real sem precedentes, uma pergunta permanece no ar. Será que essa agitação é exatamente o que a monarquia precisa para evoluir e prosperar nos tempos modernos? A nova guarda remodelando a dinastia real. Na grande tapeçaria da história da realeza, poucas transformações foram tão notáveis quanto a evolução de Kate Middleton. De uma plebeia de classe média para a mais brilhante esperança da monarquia. Com graça, determinação e uma compreensão inata das sensibilidades modernas, a princesa de Gales emergiu como uma poderosa força de mudança em uma instituição antiga. Sua jornada marcada pela força silenciosa e pela ousadia calculada representa mais do que apenas um triunfo pessoal. Ela personifica o futuro de uma monarquia em uma encruzilhada.
Por trás da personalidade pública polonesa de Kate está uma mente estratégica que navega com maestria nas complexas águas da política real. Sua decisão de ficar ao lado do príncipe Zan, na esteira dos recentes tumultos, não foi uma mera coincidência. Foi um movimento calculado que a alinhou com os guardiões do legado da rainha Elizabeth. Por meio de aparições públicas cuidadosamente escolhidas e trabalhos beneficentes significativos, Kate construiu uma base de confiança pública que nem mesmo seus críticos mais severos podem negar. Dentro dos muros sagrados do Palácio de Kensington, uma aliança sutil, mas poderosa, vem se formando. Uma aliança que nem mesmo a rainha Elizabeth havia previsto. Fontes familiarizadas com as operações reais revelam reuniões semanais privadas da equipe entre Kate e a princesa Anne, realizadas na sala de visitas onde Diana planejou sua própria revolução real. Esses encontros aparentemente inocentes se tornaram sessões de estratégia, com as duas mulheres unidas por um vínculo inesperado. Sua determinação compartilhada de proteger a visão de Elizabeth para uma monarquia modernizada. É fascinante assistir a isso, confidenciou um antigo assessor do palácio. Anne, que carrega o aço de sua mãe, e Kate, que traz o toque de Diana com o público, estão juntas reescrevendo discretamente as regras da realeza. Segundo informações, a parceria delas deixou Camila cada vez mais isolada, com até mesmo aliados tradicionais começando a se distanciar do que muitos agora veem como um centro de poder em declínio dentro da família. O momento decisivo ocorreu durante uma recente reunião real de alto nível, na qual a recusa de cortesia à rainha Camila causou comoção na hierarquia secular. Não se tratou apenas de uma quebra de protocolo, mas de uma declaração poderosa sobre as mudanças na dinâmica da família real. Os presentes descreveram o momento como elétrico, com até mesmo cortesãos experientes, prendendo a respiração enquanto a tradição se chocava com os ventos da mudança. Dentro das paredes do palácio, a crescente influência de Kate se manifestou de forma sutil, mas significativa. Seu foco no desenvolvimento da primeira infância e na saúde mental transformou a filantropia real de meras aparições cerimoniais em um impacto social significativo. Fontes próximas à família revelam que até mesmo o rei Charles começou a confiar nos instintos de sua nora em questões de engajamento público, reconhecendo sua conexão única com as gerações mais jovens. O relacionamento entre Kate e a falecida rainha Elizabeth surgiu como um elemento crucial nessa mudança de poder. Nos últimos anos em que estiveram juntas, a rainha teria passado um tempo considerável orientando Kate, compartilhando ideias adquiridas em 7 décadas no trono. Essas conversas particulares, agora reveladas por incitadores do palácio, moldaram a visão de Kate sobre uma monarquia que poderia preencher a lacuna entre a tradição e a relevância moderna. Com o aumento da tensão entre as várias facções da família real, as habilidades diplomáticas de Kate se mostraram inestimáveis. Sua capacidade de manter relações calorosas, tanto com o grupo tradicionalista da princesa Anne, quanto com os membros mais jovens da realeza que defendem a modernização, a posicionou como uma mediadora crucial nas disputas familiares. Esse delicado ato de equilíbrio lhe rendeu o respeito de ambos os lados da divisão geracional. A influência da princesa de Gales se estende para além dos portões do palácio, atingindo tudo, desde o protocolo real até as estratégias de engajamento público. Sua abordagem à paternidade real, combinando valores tradicionais com a abertura moderna, redefiniu o que significa criar futuros monarcas. Fontes do palácio revelam que seus métodos influenciaram até mesmo a forma como outras crianças da realeza estão sendo criadas, marcando um afastamento significativo das tradições seculares. Mais importante ainda, a ascensão de Kate representa uma mudança mais ampla na estrutura de poder da monarquia. O poder não é mais influenciado apenas por nascimento ou título. Ele agora flui para aqueles que podem efetivamente preencher a lacuna entre a coroa e seus súditos. Esse novo paradigma, embora inquietante para alguns tradicionalistas, pode ser a salvação da monarquia em uma era cada vez mais democrática. À medida que a poeira dos recentes dramas reais assenta, uma coisa fica clara como cristal. O futuro da monarquia britânica não está nas mãos daqueles que a preservariam inalterada, mas daqueles que ousaram reimaginá-la para uma nova era, o futuro da monarquia. A tradição encontra o amanhã.
À sombra das recentes mudanças, a monarquia britânica se encontra em uma encruzilhada fundamental, onde séculos de tradição se chocam com as exigências de um mundo em rápida evolução. A instituição que resistiu a inúmeras tempestades enfrenta agora talvez seu maior desafio: permanecer relevante e, ao mesmo tempo, preservar a mística que a definiu por gerações. Por trás dos palácios ou das fachadas de Nate está ocorrendo uma revolução silenciosa. Uma revolução que determinará se essa antiga instituição sobreviverá em um mundo cada vez mais cético em relação aos privilégios herdados. Os ecos dos últimos desejos da Rainha Elizabeth reverberam pelos corredores do poder, trazendo consigo uma profunda compreensão do que a monarquia deve se tornar. Sua visão, cuidadosamente elaborada ao longo de 7 décadas de reinado, não se tratava apenas de preservar a tradição. Era um projeto para a evolução. Pessoas a par do assunto revelam que Elizabeth passou seus últimos anos planejando meticulosamente uma transição que levaria à transformação da monarquia, mantendo seu caráter essencial. No centro dessa transformação está uma delicada dança entre o antigo e o novo. Fontes do palácio falam de debates acalorados a portas fechadas, nos quais a realeza mais jovem defende a transparência e a acessibilidade, enquanto os tradicionalistas advertem contra a fuga do fascínio misterioso da monarquia. A recente luta pelo poder envolvendo a rainha Camila apenas intensificou essas discussões, forçando a família a confrontar questões incômodas sobre poder, legitimidade e o verdadeiro significado do dever real. Usando a família para confrontar questões incômodas sobre poder, legitimidade e o verdadeiro significado do dever real. O apetite do público por mudanças representa um desafio e uma oportunidade. A mídia social transformou a maneira como as pessoas se envolvem com a monarquia, exigindo níveis sem precedentes de acesso e autenticidade. Jovens membros da realeza, como William e Kate, abraçaram essa nova realidade, usando plataformas digitais para moldar sua narrativa e, ao mesmo tempo, manter limites cuidadosos. O sucesso deles em navegar nesse cenário digital oferece esperança para uma monarquia que busca permanecer relevante em um mundo cada vez mais conectado. No entanto, sob a superfície de aparições públicas, cuidadosamente selecionadas, há uma realidade mais complexa. O futuro da monarquia depende não apenas da percepção do público, mas de sua capacidade de adaptar suas principais funções para a era moderna. Fontes próximas ao palácio revelam discussões em andamento sobre a simplificação dos deveres reais, a redução do excesso de cerimônias e o foco em iniciativas que demonstrem um claro valor para a sociedade britânica. A posição corajosa da princesa Anne contra as ameaças percebidas à instituição provocou uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade dentro da família real. A abordagem tradicional de cerrar fileiras e apresentar uma frente unificada deu lugar a uma estratégia mais sutil em que verificações e equilíbrios internos garantem que a monarquia permaneça fiel aos seus propósitos fundamentais. O papel da Commonwealth é muito importante nas discussões sobre o futuro, com os países membros questionando cada vez mais os laços tradicionais com a coroa. A monarquia precisa reimaginar seu relacionamento com essa família global de nações. As fontes internas sugerem que William e Kate já estão se preparando para esse desafio, estudando maneiras de transformar esses laços históricos em parcerias significativas para a era moderna. A sustentabilidade financeira surgiu como outra consideração crucial. À medida que o escrutínio público das despesas da realeza se intensifica, a instituição enfrenta pressão para justificar seu custo para os contribuintes. Nos bastidores, os consultores estão trabalhando para desenvolver novos modelos de financiamento que reduzam a dependência do dinheiro público e, ao mesmo tempo, mantenham a dignidade e a independência da monarquia. A sabedoria da visão final da Rainha Elizabeth fica mais clara a cada dia que passa. A sobrevivência exige uma evolução cuidadosa. Como confidenciou um paliçada sênior, a questão não é se a monarquia mudará, mas se podemos mudá-la com cuidado suficiente para garantir sua sobrevivência. À medida que a família real navega por essas águas turbulentas, uma verdade se torna cada vez mais evidente. O futuro da monarquia não está na adesão rígida ao passado, mas em sua capacidade de abraçar a mudança e, ao mesmo tempo, honrar seu papel atemporal na vida britânica. A única certeza, como observou de forma pungente uma pessoa de dentro da instituição,
é que a monarquia que estiver no final desse período tumultuado será fundamentalmente diferente daquela que entrou nele. No entanto, talvez essa transformação, por mais dolorosa que seja exatamente o que a instituição precisa para garantir sua sobrevivência em um mundo em constante mudança. Os próximos meses revelarão se essa antiga instituição pode realmente se reinventar e, ao mesmo tempo, manter sua alma intacta. À medida que o capítulo final dessa saga real se desenrola, nos vemos testemunhando uma dinastia em sua encruzilhada mais importante, onde a tradição encontra o amanhecer incerto de amanhã. Desde a ousada defesa da coroa pela princesa Anne até a revolução silenciosa de Kate, esses momentos transformadores nos lembram que até mesmo instituições antigas precisam evoluir para sobreviver. Será que a monarquia conseguirá preencher a lacuna entre seu passado histórico e um futuro incerto? Compartilhe suas ideias abaixo e clique em curtir.